Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Quero dar os parabéns aqui para o nosso rei, o galinho de Quintino, Zico! Tá fazendo aniversário hoje, dia 3 de março. Parabéns, Zico! Que Deus continue te iluminando, te abençoando com muita saúde, cara. Você é o maior ídolo da nação rubro-negra e ídolo do Brasil, cara. Muitos brasileiros te enxergam como ídolos, mesmo muitos aí que não torcem para o Flamengo. Porque você, Zico, é exemplo de ser humano. Você é um exemplo de homem, de pai de família. Você é um exemplo dentro e fora de campo. Então, parabéns, que Deus te ilumine, continue te iluminando, te dando muita saúde e sabedoria, tá bom? Aniversário do rei, né, cara? A gente tem que parar tudo aqui para dar aniversário, para desejar um feliz aniversário para ele. Vamos acompanhar aqui agora a entrevista coletiva de Felipe Luiz após a goleada por 8-0 em cima do Madureira. Vamos lá, as imagens são da Flamengo TV. Simbora. Hoje o Paquetá jogou mais avançado, né? Basicamente como um segundo atacante, meia esquerda, e foi muito bem, né? E fez 2 gols, gerou muito jogo para o time, mas essa é a posição que normalmente joga o Arrascaeta. Você pensa que é possível que ele tenha uma sequência nessa posição, os dois jogarem juntos eventualmente? O que você pensa para ele no futuro? Boa noite. Efetivamente, eu acho que hoje ele foi o dia que eu senti ele mais confortável dentro do campo, né? Com os movimentos eram muito naturais, eram todos os movimentos em direção ao gol, um jogador vertical, um jogador que, como eu sempre falei aqui, determinante, na área leva muito perigo, já seja em atacando espaço, em condução, em finalização, cabeceio. Então hoje eu senti ele no lugar onde ele pode ser mais confortável. Agora temos que... Porque, por exemplo, é a mesma situação, mesma posição que jogou o Carrascal, mas por ter a perna natural facilita muito o jogo dele, com a força física, ele usa muito os braços, então acredito que pode ser a posição ideal para ele. Agora temos que tentar encaixar esse quebra-cabeças e colocar os melhores junto dentro do campo. Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Hoje aconteceu uma situação aqui no Maracanã, quer dizer, na verdade já tinha acontecido sábado no CT, né, do protesto da torcida, e hoje o torcedor veio para cá e protestou antes e depois do jogo. Tá? Durante o jogo ele apoiou. E assim, como eu sou jovem há mais tempo, eu já vi grandes ídolos do Flamengo, como você sendo multiplamente vencedores dentro de campo, como treinadores. Eu vou citar apenas 3, para não me alongar muito: Carpegiani, Andrade Júnior, que foram muito criticados na sua função de treinador. E hoje a torcida criticou muito você, xingou você. E eu queria, como é que isso está caindo para você, que é um cara que chegou aqui no Flamengo em 2019, é uma unanimidade, sempre foi, e hoje a torcida, pelo menos pela primeira vez eu vi, xingando você, reclamando de você. Queria saber como é que você está absorvendo isso e se você, em algum momento, pode repensar também, tipo, dar 2 passos para trás para caminhar 3 para frente. Primeiro, entendo perfeitamente. Eu gosto de lembrar sempre que eu usava a camisa do Flamengo quando era pequeno. Sou torcedor desde pequeno. E cresci vendo e sofrendo com eliminações do Flamengo e sendo torcedor igual eles. Então, quando eu me coloco no cargo de jogador, primeiro, escolha vir para o Flamengo, para o meu clube do coração, é uma escolha de vida, primeiro, mas sabendo da cobrança que tem. Já sabia. Eu estava vendo o Diego Ribas, um dos meus melhores amigos no futebol, estava vivendo toda essa cobrança e eu via de longe isso. Mas eu quis viver esse desafio de trabalhar no Flamengo, de viver essa torcida, o bom e o ruim. E quando, como treinador, a partir do momento que eu escolhi começar aqui, o clube me abriu as portas, me deu a oportunidade, eu sabia perfeitamente a cobrança que tem, porque eu vi a troca de 9 treinadores antes de eu entrar. Então, eu sei a cobrança, eu sei o difícil que é, mas eu sempre acreditei muito em mim. E o melhor de tudo, que eu
sei que o torcedor também acreditou em mim. Me deram muita confiança, acho que eles que convenceram, talvez, né, o torcedor convenceu a diretoria em me colocar nesse cargo. Eu tenho uma conexão muito forte. Eu falei antes de vir para o Flamengo que eu não tenho esse perfil de dar carrinho, de lutar, de gritar, que o torcedor às vezes tanto gosta, mas eu tenho outro perfil que me conecta muito com eles, e eles sabem disso, que é o respeito, o carinho e a dedicação, mas o respeito principalmente pelo escudo. E tudo que eu fiz aqui eu dou e dei a minha vida pelo Flamengo, eu deixei minha alma aqui dentro. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão. O resultado não está vindo, ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. E eu já falei outras vezes, eu sou o responsável por isso. E eu sei disso. E o que eu fiz muito foi trabalhar mais ainda, porque a única coisa que eu posso fazer é trabalho, melhorar, dedicar e tentar retribuir e evoluir como treinador para poder devolver esse carinho que o torcedor tanto brindou para mim todos esses anos. Foram os anos mais felizes da minha vida, é o que eu vivi aqui no Flamengo, na vitória e na derrota. Então, eu sempre quero retribuir o máximo possível por esse carinho que eles sempre me brindaram. Então, podia te dizer que dói, mas não. Eu entendo perfeitamente o torcedor, e o que eu posso fazer é eu fazer melhor ainda para poder trazer eles para o nosso lado de novo. Mas, só para finalizar, não quero também alongar muito, mas o que me deixou orgulhoso foi que, protestaram, mas durante o jogo apoiaram os 90 minutos dos jogadores, e isso se viu, o reflexo disso nos jogadores com a bola, como eles foram recuperando a confiança, porque a torcida esteve do nosso lado durante esses 90 minutos. Acaba o jogo, o protesto é totalmente válido, e eu sou, como eu sempre falei, fui um torcedor. O Flamengo enfrentou um adversário de nível bem inferior, mas acho que fez o que precisava ser feito, né? Uma goleada, jogando bem. Externamente a gente viu, né, dentro dessa pressão, que continuou o canto do protesto, mas internamente, você acredita que esse resultado, com essa grande atuação, qual a importância disso para a equipe voltar aos trilhos, e principalmente agora ante uma final de Carioca? E em cima disso, um dos grandes protagonistas foi o Pedro. Mais uma vez fez 4 gols, é a terceira vez que ele faz um poker trick em um jogo. Tolima, Maringá e hoje Madureira. Você acredita que também estava faltando essa confiança para ele? E a posição do Paquetá pode ter ajudado o Pedro no jogo hoje também? Vamos lá, duas perguntas. A primeira é já da confiança. Bom, o jogo realmente, como você falou, ficou descontextualizado depois da expulsão, com todo o respeito, né, mas a inferioridade técnica do nosso adversário. Mas sempre separo isso, porque existem muitas coisas que temos que corrigir, mas também houveram coisas boas, conexões dentro do campo, e o time recuperou comportamentos que vinham se perdendo durante o decorrer do jogo, né? Como eu falei, sempre a confiança faz parte disso. E sobre o Pedro, é importante dizer, né, que é um jogador determinante, decisivo, e principalmente que vem jogando, porque parece muitas vezes que o treinador está contra o Pedro, ou contra o Arrasca, ou contra alguma coisa, porque o jogador não joga. Mas não é assim. O Pedro jogou a final, contra o Corinthians, entrou nessa final, jogou o segundo tempo inteiro, praticamente o segundo tempo inteiro a prorrogação, mas o Pedro também tem o direito a não estar no seu nível, como todos os outros. Então, conforme eu vou vendo os jogadores, eu vou tentando tirar o melhor deles sempre. E eu, mais do que ninguém, quero o melhor Pedro do mundo, o Pedro que quando a bola chega, que é decisivo e determinante, como ele foi. Por isso que ele jogou 90 minutos contra o primeiro jogo do Madureira, porque eu quero que ele faça gols, que eu quero que ele recupere a confiança, porque eu preciso que quando a bola chegue no pé dele, ele faça a diferença como ele fez hoje. E os atacantes, eles vivem disso, de gol. Então, no começo do jogo, até procurando muito esse gol, a partir do momento que entrou o primeiro, se soltou e já tudo fica mais fácil. O atacante vive disso. Então, não tenho nenhuma dúvida que ele também vive de sensações e está em busca de retomar o melhor nível dele para poder ajudar a equipe. Galera, eu vi um Flamengo diferente em campo hoje, cara, falando em comportamento e forma de jogar. Vocês perceberam que o goleiro foi pouco acionado hoje, o André?
E o Flamengo jogava de forma vertical, jogava passando a bola de lateral para lateral às vezes, mas toda hora, cara, na vertical, para frente, para frente. E isso o Flamengo não vinha jogando, pelo menos no meu ponto de vista, né, dos outros jogos, o Flamengo não vinha jogando assim. E isso já é uma mudança, já é um comportamento diferente do time, cara. Tomara que continue assim no próximo jogo, né, contra o Fluminense. Boa noite, Felipe. Lucas Baer do Lance. Após a partida, os jogadores que acabam não entrando, eles realizam uma atividade no gramado com preparação física, né? Acredito que você não tenha visto esse momento por já estar no vestiário. O Gonzalo Plata foi muito criticado e o Maracanã já estava ficando vazio por conta do horário, então ficou ainda mais evidente os gritos, alguns até xingamentos, enfim. Outros jogadores que jogaram hoje, como o Royal foi muito bem, o Pedro também, que eu não veio jogando bem, teve uma grande atuação. Queria saber de você, em relação a essa questão do Plata, por exemplo, como é que você lida com um atleta visando uma grande final contra o Fluminense para lidar essa parte mental dos jogadores, essas críticas e cobranças da torcida? Queria usar esse exemplo do Plata para contextualizar um pouco isso. Como é que você encara essa mentalidade, essa parte de trabalho com os jogadores? Obrigado. Bom, cada jogador tem uma forma de lidar e de superar os momentos adversos de forma diferente. O Plata é um jogador que se esforça, que dá tudo que ele tem durante os 90 minutos, se sacrifica pela equipe, sempre fez, é um jogador muito importante para a gente e está passando por esse momento de ser criticado. O que nós temos que fazer como grupo é demonstrar a ele a importância que ele tem dentro do grupo, eu como treinador e os jogadores, os companheiros dele demonstrar, eles fazem isso durante o dia a dia porque ele é um jogador muito importante, ele tem muitas valências que nos ajudam, nos potencializam como equipe. E não tenho dúvida que ele, junto com a melhor versão da equipe, ele vai nos ajudar bastante durante essa temporada. Então, espero que ele supere esse momento adverso o antes possível, porque a gente precisa dele. Ele só tem que aprender a chutar no gol, né? A finalizar, né? Porque parece que ele não sabe. Oi, Felipe. Boa noite. Igor Siqueira do UOL. Umas questões também que envolvem parte dentro e fora de campo, né? Essa semana prévia, esses dias prévios, teve dias de muito protesto, inclusive no ambiente próprio do jogador, no sentido do condomínio, casa e tal. Como é que foi a repercussão disso dentro do grupo? Enfim, como é que vocês perceberam esse cenário, desse nível de pressão de torcida organizada, ir lá na cata e tal? E também, só para aproveitar a parte do campo bola, o Flamengo já fez uma goleada de 7-1 anterior, né? E o desempenho voltou a cair. Existe algum tipo de métrica no olho ou GPS, alguma coisa na área de desempenho que você consiga ter já, nesse momento, a confiança de que não vai cair novamente na final? De que o time, de fato, em algum momento, já retomou o seu melhor desempenho nesse momento, depois de fazer um 8-0 que pese a qualidade do Madureira? Cada jogo é diferente. No futebol são momentos de confiança, de estados de ânimo, e jogos assim são importantes para que o jogador, como eu falei, recupere essa confiança com bola, para que ele se recupere também a sintonia com o torcedor e tudo mais. Mas cada jogo tem um contexto diferente. Eu sou da seguinte teoria, que o jogador grande cresce em jogo grande. Então temos uma final pela frente e eu sempre espero a melhor versão dos meus jogadores. Eu acredito que eles estão preparados para apresentar a sua melhor versão e cabe a mim agora fazer o melhor plano de jogo para que eles possam performar o melhor possível e que a gente possa vencer um clássico que é tão difícil. O torcedor tem, como eu falei, todo o direito de protestar, de ir ao CT, de demonstrar a insatisfação que ele tem com os jogadores, né? Então, o nosso papel é tentar nos aproximarmos o máximo possível do torcedor, para que o torcedor se sinta representado, mas também se sinta com uma resposta, né? Já seja dentro do campo, já seja com uma declaração, com qualquer coisa. Então eu espero o antes possível que o torcedor se sinta representado novamente pela nossa equipe. Felipe, aqui Luiz Assado GE. Seguindo um pouco nessa linha ainda, queria saber como é que vocês trabalham no dia a dia, se é que trabalham quando o ambiente está nesse nível de pressão, assim, né? Como é que você faz na conversa com os jogadores, enfim, como é que isso funciona também para vocês conseguirem superar, né, e dar uma resposta que o torcedor tanto quer? E se me permite uma segunda pergunta, a janela de transferências fecha amanhã.
Queria saber se no seu balanço foi positivo, se a diretoria cumpriu com aquelas funções ali que você enxergou, né, que eram necessárias também para reforçar, de chegadas e saídas também, né, mas seu balanço da janela. Obrigada. Sim, para mim, temos um elenco ultra super competitivo. Sempre disse, né? Claro que tem que demonstrar logo, mas para mim é o melhor elenco da América. Continua sendo, mantivemos praticamente todos os jogadores importantes e ainda com a chegada do Vitão, do André e do Paquetá. Teve mais alguma? Não? Que eu esqueci. E Vitão, isso, os três. Isso. No qual potencializou ainda mais o nosso elenco. E acredito que se ficar assim mesmo, se fechar assim, estamos muito bem servidos. Do líder. Bom, sempre quando se perde o jogo, o ambiente tem uma tendência a ficar sempre mais assim, triste, um pouco mais quieto, mais calmo, e eu sempre tento separar as coisas, né, do que o ambiente de trabalho, que os jogadores tenham sempre uma harmonia muito grande para poder trabalhar. Claro que sempre vão existir os que estão insatisfeitos, os que jogam menos minutos, ou que sintam que não são tão importantes. Isso sempre existe, mas o meu papel é tentar deixar o ambiente mais leve possível para poder trabalhar. Nunca é fácil depois de perder 2 finais, né? Nunca é fácil. Isso o jogador sente a cobrança, primeiro sente a derrota, depois sente a cobrança externa, a cobrança interna também, familiar, tudo. Então, claro que ninguém está quando perde, vão estar para brincadeira, mas que eles se sintam o mais leves possível para poder trabalhar e performar nos treinos e recuperar a confiança. Desde que assumiu como técnico do Flamengo, você sempre defende 4 ou mais dias para se trabalhar para um jogo. Você vai ter 5 dias durante essa semana e vai enfrentar no domingo uma final contra o adversário que mais te dá dor de cabeça desde que você sentou nessa cadeira. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O quanto é importante esses 5 dias de trabalho que você tem pela frente e o quanto é importante até para a tua permanência a vitória sobre o Fluminense e o título do Campeonato Carioca. Obrigado. Efetivamente é um adversário muito difícil. Nos últimos anos sempre foram jogos complicados para o Flamengo. Nós também somos complicados para eles, né? É um clássico que é muito igualado pela rivalidade, pelo que representa no Rio de Janeiro. Mas como você bem citou, vai ser a primeira vez que vamos ter 5 dias para treinar, né? Então, com o grupo todo, e isso eu acho que é fundamental para que possamos fazer vários tipos de treinamentos que não tivemos tempo para fazer e chegar o melhor possível nesse jogo, que a gente possa chegar na nossa melhor forma física, forma mental, depois dessa vitória de hoje, para poder fazer um grande jogo e tomara vencer essa final, que é muito importante para todos nós. Estou com frio aqui. Que isso? Tá frio aqui dentro? Desculpa, poxa, porra. Não, caramba. Felipe, desculpa. Tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, esse foi o 3º jogo do Flamengo no ano em que a equipe não sofreu gols, né? Foi a vitória de 1-0 sobre o Vasco, depois o jogo de ida contra o Madureira e agora o jogo de volta. Nas 3 oportunidades, o Vitão era um dos zagueiros no time titular. Eu queria saber se você pretende utilizar mais o Vitão em jogos importantes. A gente sabe que ele acabou não entrando contra o Lanús, nem na ida, nem na volta. Queria saber, sabendo disso, nas boas atuações dele, se você pretende usar ele em mais jogos. E se me permite também, agora são 00:06, já é aniversário do ídolo Zico. Se puder mandar um recado para ele também. Obrigado. Poxa, vou ligar para ele. Merece a ligação. É o ídolo máximo e eterno, nosso rei. Sobre o Vitão. Não, o Vitão é um jogador que tem muito potencial, muito talento, mas o principal, gosta de aprender, gosta de treinar, gosta de perguntar, dedicado, humilde, e a margem de evolução dele é muito grande. Já dá para ver muito ele fazendo todos os conceitos que a gente pede, tanto defensivos como ofensivos. O zagueiro na nossa equipe tem muita função. Eu peço muitas coisas para eles, e como também já trabalhou com outros grandes treinadores, já vem com isso pronto, né? Porque é um jogador
como eu diria, caro nesse sentido, que já vem com esses conceitos já de fábrica, então o treinador tem que trabalhar menos, mas é um jogador que, claro, sem nenhuma dúvida, pede passagem, né? Então cada jogo que ele joga, cada treino que ele faz nesse nível, sempre fica mais difícil para o treinador decidir, então essa é a dor de cabeça que eu gosto, que é a boa, né? E ele está evoluindo cada jogo que ele joga. Obrigado, valeu pessoal, boa noite. Tá aí, galera, entrevista coletiva de Felipe Luiz, Flamengo 8, Madureira 0. Tá aí, cara, é isso aí, agora é se preparar, né, pra final carioca. Flamengo pega o Fluminense que não fez aquele jogo contra o Vasco, né, não jogou tão bem assim, e o Flamengo que vem de tropeços, né, cara, em decisões, né, foi assim na final da Recopa, foi assim também na final da Supercopa do Brasil, e agora tem a chance de dar a volta por cima, né? De se redimir e vencer o Fluminense e conquistar a primeira taça do ano, né? Primeiro título do ano. Bem, galera, é isso. Hoje é aniversário do nosso rei, o Galinho de Quintino, o nosso Zico. Vou mandar uma mensagem para ele, cara. Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Eu tenho o zap do Zico, hein? Só não posso mostrar aqui o número. Quer ver? Eu vou mostrar a tela para vocês, ó. Olha aqui, galera, ó. Ah, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? É chroma key. Eu vou desligar o chroma key. Tem o contato do homem, cara. Eu converso com ele, cara. Ele gravou um vídeo para mim, tá aqui no canal. Olha aí. Viu, galera? Eu conversei com ele no dia 25. Mandei um Feliz Natal pra ele, né? Ele respondeu aqui. Maravilha. Vou desligar a luz, peraí. Ó, galera, ó. Ó a moral, ó a moral. Não vai aparecer o número dele, não, não vai. Ó. Massa, né, cara? Que massa, galera. Parabéns, Zico, nosso rei. Parabéns, cara. 73 anos, né, de idade, né? Parabéns, parabéns. Deus te ilumine e te abençoe cada vez mais. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!